E aí, seus do pântano, aqui é o professor Euler Matemática. Vamos gravar mais uma aula hoje. Hoje é uma aula importantíssima, que é sobre o gráfico de uma função de primeiro grau. Então se liga que eu vou te passar um macete, cara, top dos top. Todo aluno meu que vê essa aula fala assim, caramba, é muito fácil. O que eu quero fazer é transformar o gráfico em uma função. Muitas questões pedem isso. Ah, olha para o gráfico. Qual é a função que melhor representa ela, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, para você acompanhar essa dica e todas as outras dicas que a gente está dando de matemática, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí pra gente e não esquece de deixar o seu comentário, tirar qualquer dúvida que você quiser aí também nos comentários aqui do link, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Função de primeiro grau, você vai detonar gráfico. Você não erra isso aqui mais nunca. Bora ver? Olha lá. Galerinha, primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que o coeficiente angular, lá na nossa função do primeiro grau, é aquela letra A, beleza? Vamos deixar as coisas bem claras, por isso eu vou bem devagar. Aqui, ó, estou falando desse A aqui, ó. Estou marcando, colocando, destacando com marca-texto, ok? É o número que acompanha X. Esse cara ele recebe vários nomes, então você não pode esquecer esses nomes, tá? Taxa de variação, inclinação da reta, custo variável, declividade, tudo isso é a mesma coisa, tá? E o jeito que você vai calcular esse coeficiente angular para mim é do jeito que eu estou colocando aí embaixo em vermelho. O coeficiente angular A, ele é o y menos y0, igualzinho você faz lá na física, é o final menos o inicial, tá? No y em cima, e depois você vai pegar o final menos o inicial para o x embaixo, belezinha? É assim que nós vamos achar o A. Quando eu for lá no gráfico e a gente for fazer um exemplo, você vai falar assim, poxa vida, como é fácil. Ainda, você precisa saber só de mais uma coisa. Se a minha reta ela estiver crescente, então quer dizer que o nosso A ele vai ser positivo, ele vai ser maior que zero. Se ela estiver contínua, ou seja, o nosso gráfico estiver na horizontal, tá? Então ela vai ser A igual a zero. E decrescente é porque o A vai ser negativo. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse sinal, tá bom? Ok, nós temos ainda o coeficiente linear, que ele pode ser chamado de intersecção com eixo y, ou seja, aonde toca o eixo y. Pode ser chamado de termo independente. Ele pode ainda, onde a reta toca o eixo y, é isso que eu tinha falado. Ou seja, para você achar o coeficiente linear, basta você olhar onde a reta está tocando o eixo y. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo logo de uma vez, que você vai entender isso aqui de uma vez por todas. Então presta atenção. Gente, o que eu quero descobrir é, o que eu tenho é o gráfico. Eu já tenho o gráfico. E eu quero transformar isso em uma função, na forma algébrica. Tá? O que você vai fazer? Vamos descobrir o valor de A e depois nós vamos descobrir o valor de B. Como que eu descubro o valor de A, Euler? Você vai pegar a variação que está ocorrendo em Y. Vamos olhar para o gráfico e você já vai entender essa variação. Gente, eu quero que você comece aqui da origem. Na origem, até você chegar lá, ó, nesse outro, no ponto onde que está cortando, que é onde até o y está indo, você percebeu que houve uma distância de quanto? Uma distância de 2. De 0 para 2 foi uma distância de 2. E aqui eu quero medir só a distância, tá? Não é à toa que na parte de cima aqui, ó, eu estou colocando 2. A minha variação em y é 2. Ao mesmo tempo que, vou colocar de azul claro para a gente não confundir as ideias, a minha variação aqui no x foi de quanto, gente? Foi de 3. Foi da origem 0 até o menos 3. Eu não quero saber de sinal, tá? Eu quero saber apenas de quê? Da distância. E do 0 até o menos 3, teve uma distância de 3. Olha ele aqui embaixo, aqui, ó. Pronto. Sabe o que você fez? Você achou o coeficiente angular dessa função. Está quase acabando. Só falta descobrir o valor de B. Mas espera, o B, eu não falei que é onde a reta toca o eixo Y?
Aonde que a reta está tocando o eixo Y, pessoal? Vamos ver? Vou escrever de vermelho. Olha, a reta vermelha está tocando o eixo Y exatamente nesse ponto. E esse ponto é o número 2. Então, pronto. O valor de B é 2. Então pronto. Eu já sei que o meu valor de A ele é 2/3 e já sei que o meu valor de B é 2. Agora eu posso escrever a função e responder finalmente a minha questão. O A ele é 2/3, olha ele aqui junto do x, e o B ele é o 2, ele está aqui no termo independente. Pronto, muito fácil. Muito fácil transformar o gráfico, escrever na forma geométrica e converter ele para a forma algébrica. Muito tranquilo. Vou fazer um segundo exemplo. Agora um pouquinho mais rápido, vamos lá? Gente, mudando aqui nosso marca-texto para amarelo, só para a gente poder destacar bem e você fazer a diferença do jeito que a gente precisa. Olha lá, a primeira coisa que você tem que olhar é no eixo Y. Qual foi a variação aqui no eixo Y? Foi de 0 até 2. Novamente foi 2. Ok. Então, bora ver como é que fica. Olha lá o nosso 2, ó. Agora, qual foi a nossa variação em x? Estou fazendo de azul. Em x, a nossa variação aqui da origem até chegar lá no 4 foi quanto? Foi 4. Beleza? Está aqui, ó. Foi 4. Ótimo, maravilha. Professor, mas aqui eu estou vendo que tem um menos. Por que tem esse menos? Simples, porque a minha reta agora está caindo. Se a minha reta está caindo, ela é decrescente, portanto precisa ter esse menos. Tranquilo? Gente, aqui ficou menos 2 sobre 4. A gente tem que simplificar isso. Então ficou menos meio. Esse é o coeficiente angular. E mais uma vez eu te pergunto, aonde que a minha reta está tocando o eixo Y, que é o meu valor de B? Olha aqui, ó, no ponto 2. Então, novamente, o nosso B ele vai ser 2. A gente já consegue escrever a função. Olha que legal, ó. A função, então, é menos meio x mais 2. Pronto, acabou. Exemplo 3 para você ficar top, hein? Vamos lá? Olha o exemplo 3. Mais uma vez, qual foi a variação que nós tivemos no x? No y, perdão. No y, a nossa variação agora foi de 0 até 20. Então, beleza, coloquei lá na parte de cima o nosso número 20. Mas qual foi a variação no x? A variação no x foi só de 0 até 2, então quer dizer que é 2. Pronto. Fazendo a conta, 20 dividido por 2 é 10, né? E o nosso B é 0. Por que o nosso B é 0? Porque o B é o local onde toca. A reta toca o eixo Y. E a nossa reta, que está de vermelho, tocou o nosso eixo Y exatamente no 0. Ok? Então, se o B é 0, nem precisa colocar ele. Vamos colocar apenas o nosso valor de A. E o nosso valor de A é 10x. Pronto, acabou. Beleza? Outro exemplo. Olha, mesma coisa, hein? Só que agora a reta está caindo, você tem que tomar cuidado, não pode esquecer. Qual foi a nossa variação em Y? Foi de 20. Maravilha, tá aqui, ó. Foi de 20, de 0 até 20. Qual foi a nossa variação no X? No X foi de 0 até 2. Tá vendo que é a mesma coisinha da outra? Eu coloquei isso aqui de propósito, mas foi para você ver que, apesar de dar 20 sobre 2, que vai dar 10 do mesmo jeito, você tem que tomar o cuidado e não se esquecer de colocar o seu sinal de negativo, porque agora a minha reta está decrescendo, a reta está caindo, beleza? Em compensação, o 20 aqui agora mudou, né? Porque o nosso valor de B, ele é aquele valor onde a reta toca o eixo Y, está tocando o eixo Y no ponto 20. Então, o nosso valor de B, ele vai ser 20. Tá? Eu coloquei 0 aqui, ó, mas é 20, cabeção. E eu coloquei certinho aqui, ó, tá? É isso mesmo, ó. 10 é o nosso coeficiente angular, mas tem que ter o menos porque está caindo, tá? E o valor de B é onde toca o Y, está tocando o Y no 20, ó, o nosso 20 vem aqui, ó. Tranquilo? Então tá bom. Continuando. Outro gráfico. Esse aqui é um pouco diferente, ó. Gente, perceba que agora você não tem que mais olhar para a origem, tá? Olha só, nós temos um primeiro ponto aqui, nós temos um segundo ponto aqui. Qual foi a variação que está ocorrendo entre eles? Foi só entre 16 a 20. Então, quer dizer que essa variação aqui foi uma variação de 4.
Agora, no x, qual foi a nossa variação? A nossa variação foi só de 2 para 4, então a nossa variação aqui foi 2. Olha lá, ó. Aqui foi 20 menos 16, tá? Aqui embaixo no x foi 4 menos 2, tranquilo? Em cima, 20 menos 16 dá 4. Embaixo, 4 menos 2 dá 2. Portanto, o nosso coeficiente angular é 2. E o B? O B é onde toca o eixo do x. E aqui vem um ponto muito importante. Essa questãozinha já pode parecer um pouquinho mais difícil, mas nem é. Porque presta atenção. À medida que o meu y cai 4 unidades, o meu x cai 2. De 20 para 16 caiu 4 unidades. De 4 para 2 caiu 2 unidades. O que isso significa? Que se eu cair mais uma vez 2 unidades, ó, do 2 para o 0, significa que o 16 terá que cair também, de novo, 4 unidades. Pera, se o 16 cai 4 unidades, ele vai parar onde, gente? Ele vai parar bem aqui nesse ponto, que é o ponto 12. Então, apesar de estar escondido, a gente conseguiu decidir identificar qual é esse número. O nosso valor de B, então, ele é 12. Essa questão é um pouquinho mais difícil, mas você pegando prática, você fica fera nela também. Qual é a nossa função? f de x igual a 2x mais 12. Pronto, a forma algébrica está prontíssima. O professor faz mais uma dessa? Faço, hein? Olha aqui. De novo, qual foi a variação em y? A variação em y foi do número 20 até o 14. Então, essa variação foi de 6. Tá? Olha lá, 20 até o 14. Beleza. Mas qual foi a sua variação em x? A sua variação em x, no seu gráfico aí, está variando só entre 0 e 2. Só aqui que tem gráfico, né? Então, olha aqui, ó. O final é 2, inicial é 0. Fazendo as contas, 20 menos 14, 6. 2 menos 0, 2. E 6 dividido por 2, a gente sabe que é 3. Coeficiente angular, está pronto, está na mão. Agora, qual é o valor de B? Muito fácil, porque o valor de B é onde toca o y. E aonde está tocando o y, gente? No 14. Então, nosso B vale 14. Podemos escrever a nossa função. 3x mais 14. Gente, vai funcionar sempre assim, sempre. Tá? Fazer mais um exemplo para vocês. Ó. Nossa, eu li isso aqui, está diferente. Não está diferente. Mesma coisa. Ó. Qual é a variação que está acontecendo em y? 15. E qual é a variação que está acontecendo no x? 5. Olha aqui o 5 aqui, ó. Tranquilo? E 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Esse é o coeficiente angular. Mas aonde que a nossa reta está tocando o eixo y? Está tocando o eixo y aqui na origem, que é o 0. Então, B vale 0. A gente pode escrever, então, essa função apenas sendo como menos 3x. Muito cuidado com o menos. Por quê? Porque a nossa reta está caindo. Ó. Está caindo, então quer dizer que ela é negativo. O nosso coeficiente angular é negativo. Beleza? Último exemplo, então, para a gente poder fechar. Olha só o tanto que está esquisito esse gráfico. Mas agora você já sabe. Não importa que jeito que o gráfico está. Não precisa você ficar com medo. Qual foi a variação que está acontecendo aqui, gente? Ó, no y. Está variando entre 15 e 20. Então, foi de 5. Qual é a variação que está acontecendo aqui? Ó, do 1 até o menos 4 aqui no x. Ó. De 1 até menos 4, está variando 5, né? Aqui foi uma distância de 1. Aqui tem mais uma distância de 4. 1 mais 4 teve uma distância de 5. Então, em cima, 20 menos 15 é 5. Aqui embaixo também deu 5. Certo? 5 dividido por 5 é 1. Então, o seu coeficiente angular é 1. Mas nós temos que ver o B também. E o B é onde toca o eixo Y. Opa, legal, hein? Esse cara é legal, hein? Professor, por que deu 16? Beleza, simples. Quando você anda uma unidade aqui no X, significa que você anda uma unidade aqui no Y também nessa questão. Como é que você sabe disso? Simples, porque aqui no Y andou 5, ó. 20 menos 15 é 5. E aqui no X também andou 5.
Ah, então quer dizer que eles estão seguindo a mesma proporção. Se aqui desceu, se aqui está variando 1, aqui também tem que variar 1. Portanto, 15 mais 1 dá 16. 16 é o meu valor de b. E a gente então consegue escrever a nossa função, lembrando que a reta de novo está caindo e, portanto, o nosso x tem que ser negativo. Beleza? Galerinha, é isso. Transformar gráficos, a forma geométrica de uma função para a forma algébrica, tá? Muito fácil, é só olhar essas variações. Ficou a dica aí? Deixa o seu like pra gente, compartilha lá com seus amigos no grupo da sua escola e tamo junto, hein? Valeu demais, valeu!